A paz do Senhor, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver, vai ficar para a glória de Deus. A conduta de Mardoqueu incomodou aos demais servos do rei. Ele o questionava todos os dias, porque trapassas o mandado do rei. Mardoqueu disse apenas que era judeu. Incomodados, seus conservos foram denunciá-lo a Ramã, para ver se Mardoqueu continuaria com a mesma postura. Pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei. Pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Invejas, intrigas costumam reinar em todo o tipo de grupo social. Ramã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional, revelando uma personalidade doentia. Planejou o extermínio de todos os judeus. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. Abuso de poder leva à queda. O Império Persa abrangiu todo o antigo Oriente Próximo, desde o rio Indo na Índia, hoje no Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental, inclua parte do norte da África e até da Etiópia, e se estendia para além do mar Egeu até a Trácia da Europa, parte da atual Turquia, Grécia e Bulgária, em linha reta de um extremo ao outro. Era mais de 4.000 quilômetros. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Ramã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Ramã convenceu Assuero, escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei. Por isso, convia que fosse exterminado. Se Assuero decretasse a morte desse povo, Ramã entregaria 10.000 talentos de prata, cerca de 350 toneladas, para o tesouro real, o equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Ramã, sem questionar de que povo tratava. Simplesmente tirou seu anel e o deu a Ramã, a quem coube definir os termos das cartas ser enviada a todas as províncias, assinando em nome do rei. Nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Ramã soube apelar para o seu ego. Liderar requer prudência e sabedoria para identificar as desavenças pessoais, disfarçando de motivações aparentemente nobres. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruísse, matasse e lançasse a perder a todos os judeus, desde o moço até os velhos e crianças e mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Ramã destilou todo o seu ódio no texto que preparou. Não há registro de levante algum dos judeus durante o Império Persa. Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas da perversidade de Ramã, iniciada por Caim. A violência apavora a humanidade em todos os tempos. Infelizmente, cresce cada dia. O Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente, principalmente em função da estrada real que ia de Suzã a Saltes, na província da Lídia.
hoje o território turco. Depois das cartas enviadas a cada província, o Açoeiro e Ramã puseram-se a beber. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente por não entenderem a repentina e esdrúxulas ordem do rei. Mardoqueu entrou em profunda tristeza, rasgando suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza, saiu pela cidade, clamando em alta voz, soltando gritos de amargura. Este ficou muito aflito à medida que as cartas chegavam às províncias. A reação era a mesma. Havia um clima de luto, com jejum, choro e lamentação. Só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Se, de um lado, havia a fé e a bravura dos 50.000 judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, liderados por Zorobabel. De outro lado, havia a aparente tranquilidade do que decidiram ficar em sua própria habitação, por todo o Império Persa. Mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo, como denunciam os profetas pós-auxílicos, Ageu e Zacarias. Agora, todos corriam o risco de ser exterminados, porque muitas vezes precisamos experimentar a crise para buscar a Deus de todo o coração. O correto é fazer como Daniel, que orava em todo o tempo. Somente com a vida de oração constante em casa e no templo podemos vencer o mal. De forma prática, antissemitismo é honestidade sistemática contra os judeus. É possível verificar, ao longo da história, três faces da expressão desse ódio obstinado: antissemitismo religioso, racionalista e racial. No aspecto religioso, destacam-se as perseguições como a do século XV, quando os judeus foram acusados de serem responsáveis pela peste negra que assolou a Europa em 1348. Também, durante a Idade Média, sofreram intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1458, na Espanha, por ordem do Papa Sixto VI, em 1414 e 1484, a partir de 1536 em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício pelo Papa Paulo III. O objetivo principal era combater o que chamava de heresia judaica. Milhões de judeus foram apoliados, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo. E por questão econômica e política, a primeira ordem de confinamento de judeus em guetos não foi de Adolfo Paulo VI, em 1555, e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Assimilismo racionalista e racial. O espectro racionalista pode ser visto no início do século XX na Ucrânia e na Rússia, através do chamado pogromos violentos, ataques físicos e indiscriminados aos judeus. A propriedade dos judeus causava ódio, alimentando por teorias de conspiração. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países do leste europeus, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas durante a Segunda Guerra Mundial. Protagonismo e antissemitismo racial é ao proclamar a superioridade da raça ariana, e o Holocausto exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. A criação do Estado de Israel não garantiu paz nos judeus. O país vive em estado de alerta em função de ataques terroristas internos e externos feitos em nome de uma causa
Palestina. O mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas e partir da faixa da Gaza. Atacaram Israel por ar, terra, mar, cometendo barbáries inimagináveis contra civis e deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de mais de 200 pessoas refém. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é acordo que lhe garante um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Só Jesus, o Messias, salvará Israel quando de sua conversão nacional. Santo Deus, desculpa o barulho aí, o barulho é ali na vizinha. Essa palavra ela se encontra em Mateus capítulo 10, versículo 22. E odiado de todos seres por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Nós temos que perseverar até o fim. Se nós não perseverar até o fim, perseverar até o fim, nós não seremos salvos. Então vamos perseverar até o fim. Mudando a nossa conduta, mudando o nosso jeito de pensar, de agir, ser bons para poder ir para o céu. Mais uma vez eu peço desculpa pelo barulho. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, por esse mundo, Senhor Deus, meu Pai, quanta violência, Senhor Deus, quanta maldade, meu Pai, do ser humano, Senhor Deus, meu Pai, Pai, as pessoas, meu Pai, vivem, meu Pai, fazendo mal para outras, Senhor Deus, meu Pai, calculando, meu Pai, o dia, a hora em que vai matar, Senhor Deus, a pessoa, que vai ferir, que vai prender, Senhor Deus, que vai destruir, Pai amado, Pai misericordioso, só o Senhor, meu Pai, para acabar com a maldade do ser humano, só o Senhor para tirar, Senhor Deus, meu Pai, esse mal do coração desse povo, Senhor, colocar, Senhor Deus, meu Pai, bondade, meu Pai, no coração deles. Pai, eu repreendo esse mal, essa obra maligna, essa força das trevas, esse coração endurecido, esse orgulho, Senhor Deus, meu Pai, essa falsidade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que todo mal venha cair por terra, em nome de Jesus, eu ordeno mal, em nome de Jesus, sai dessas vidas, sai dessa casa, sai dessa família, eu te ordeno, Jesus, que sai, te ordeno, Jesus, que sai, te ordeno, Jesus, que sai. Pai amado, Pai misericordioso, abençoa essa família, Senhor Deus, abençoa esse povo, abençoa, Senhor Deus, meu Pai, este mundo, Senhor, abençoa, Senhor Deus, meu Pai, cada ser que respira, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Se gostou, inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe.